O que acontece quando amor, dinheiro e traição colidem da forma mais espetacular? Julian Croft era um milionário feito por si mesmo com uma deslumbrante esposa grávida, Elara. Por fora, a vida deles na mansão envidraçada era um conto de fadas moderno, mas por trás da fachada perfeita, um segredo venenoso estava a apodrecer. O caso apaixonado de Julian com a ardente Isabella Ricci. Quando a Ara desaparece sem deixar rasto, Julian e Isabella acreditam finalmente estar livres. Abrem champanhe, celebrando um futuro construído sobre uma mentira. Mas a festa deles chega a um fim abrupto quando a polícia bate a porta com a mensagem final arrepiante. Julian Croft considerava-se o mestre do seu universo. O seu reino era uma mansão minimalista e imponente nas colinas da Califórnia. Uma fortaleza de vidro e mármore branco que encarava sem pestanejar o horizonte de Los Angeles. Aos 34 anos, tinha um tipo de riqueza que não era apenas vivida, mas exercida. Construíram um império tecnológico a partir de uma garagem e o mundo recompensara-o com capas de revista, entrevistas brilhantes e a liberdade de fazer o que, e quem, quisesse. A sua mulher, a Ara, era mais uma das suas aquisições preciosas. Era bela, claro, com uma graça serena que a fazia parecer uma escultura clássica trazida à vida. Conhecera-a numa inauguração de galeria. Ela era historiadora de arte, silenciosa e inteligente, e olhara para ele não com a avareza que via nos olhos da maioria das mulheres, mas com uma curiosidade genuína e desconcertante. Casar-se com ela tinha sido o movimento estratégico perfeito. Ela era sua âncora para a respeitabilidade, o contraponto suave e elegante à sua ambição brutal. E agora, estava grávida de 7 meses do seu filho, o seu herdeiro, a joia final da sua coroa. Mas a perfeição, descobrira Julian, era terrivelmente aborrecida. O silêncio da casa foi a primeira coisa que o recebeu naquela tarde de terça-feira. Era um silêncio pesado, opressivo, invulgar para uma casa que, apesar do seu tamanho, costumava estar preenchida pelo murmúrio discreto da presença de Ara, pelas notas suaves de uma playlist clássica, pelo aroma do chá de ervas que ela fazia constantemente, pelo som delicado das páginas que virava na biblioteca inundada de sol. Elara, chamou ele, a voz ecoando no átrio cavernoso de paredes brancas. Atirou as chaves, um pesado molho de prata alemã, para uma tigela de porcelana sobre uma mesa de consola em betão cru. O ruído foi estrondosamente alto. Nenhuma resposta. Franziu o sobrolho, uma leve irritação a picar-lhe a nuca. Ela devia estar ali. Tinha um jantar naquela noite, uma fastidiosa gala de caridade da qual não conseguia escapar, onde se esperava que exibisse a sua radiante esposa grávida como um troféu. Ela conhecia o horário. A Ara era tudo menos desleixada. Caminhou pela sala de estar, os sapatos de couro caro silenciosos sobre o chão de betão polido. O espaço estava imaculado, estéril. Uma janela do chão ao teto, com 6 metros de altura, emoldurava a cidade abaixo, que começava a cintilar com a chegada do entardecer. Sobre um sofá italiano rebaixado, uma manta de cachemira estava perfeitamente dobrada. Nada estava fora do lugar. Foi essa ordem inquietante que primeiro lhe semeou um verdadeiro sentimento de inquietação. A Ara era arrumada, mas vivia naquela casa. Havia sempre uma chávena de chá meio bebida, um livro aberto, um par das suas suaves sabrinas atiradas junto à porta. Verificou a cozinha. Imaculada. As superfícies brilhantes de mármore e cromado refletiam o seu próprio rosto tenso. Subiu a escada flutuante até o 2º andar, os passos agora mais rápidos. A Ara, isto não tem piada. O quarto deles estava tão vazio e impecável como o resto da casa. A cama enorme estava feita com precisão militar. O closet, uma divisão do tamanho de um pequeno apartamento, estava arrumado, as roupas penduradas em perfeita coordenação de cores. Ele percorreu com o olhar as fileiras de vestidos e blusas de estilista. Nada parecia faltar. Mas como poderia ele saber? Conhecia o custo do guarda-roupa dela, não o conteúdo. Foi no camarim adjacente que a viu. Sobre a penteadeira de mármore branco, ao lado de um vaso de cristal com ervilhas de cheiro murchas, estava o telefone dela. A Clute para aquela noite, uma prateada Bottega Veneta cintilante, repousava ao lado. As chaves do carro também lá estavam. Um calafrio de pavor, estranho e indesejado, começou a entranhar-se-lhe nos ossos.
A Ara nunca ia a lado nenhum sem o telefone. Estava ligada a ele, não por vício, mas por dever, para estar sempre contactável para ele. Pegou no aparelho. O ecrã estava preto. Carregou no botão lateral. Nada. A bateria estava descarregada. Estranho. A Ara era obcecada por manter os dispositivos carregados. Voltou para o corredor, o coração a bater um pouco mais rápido. Verificou o quarto do bebê, pintado em cinzentos e amarelos suaves, cheio de móveis caros ainda por montar, vazio. Verificou o ginásio, o cinema, os quartos de hóspedes. Nada. Apenas mais silêncio. Mais ordem perturbadora. Tirou o próprio telefone, o polegar a pairar sobre o número do chefe de segurança. Mas hesitou. O que diria? Que a mulher desaparecera? Provavelmente, só tinha ido dar um passeio. O pensamento era absurdo. A Ara não dava passeios sem o telefone. 1 hora antes de um evento social importante, ela nunca se desviava do plano. A mente dele corria, mas não de preocupação. Era uma corrida frenética e calculista. Aquilo era um incômodo, um problema. E Julian Croft era um homem que resolvia problemas. Marcou outro número. Um que sabia de cor. Um que não estava guardado com o nome verdadeiro. O telefone foi atendido ao segundo toque. Não vais acreditar nisto, disse ele, a voz baixa e tensa. Experimenta-me, ronronou de volta a voz de Isabella Ricci, um som rouco e confiante, o oposto polar do suave soprano de Ara. Ela desapareceu. Fez-se um silêncio do outro lado da linha. Desapareceu? Foi ao mercado? Não, Izzy. Desapareceu. O telefone está aqui. As chaves. A mala para esta noite. A casa está perfeita. Demasiado perfeita. É como se ela tivesse evaporado. Conseguia quase ouvir o lento e perverso sorriso a espalhar-se no rosto de Isabella. Ela era filha do seu principal parceiro de negócios. Uma mulher afiada, ambiciosa, com olhos da cor do uísque e uma bússola moral que apontava diretamente, e infalivelmente, para o seu próprio prazer. O caso deles era uma tempestade de paixão há 1 ano. Uma fuga imprudente e excitante do mar calmo do seu casamento. Bem, disse Isabella, a voz a cair para um sussurro conspirativo. O Natal chegou mais cedo este ano. Não, cortou ele, embora sentisse um arrepio sombrio nas palavras dela. Isto é sério. E se algo lhe aconteceu? Ao bebê. Mesmo enquanto dizia aquilo, as palavras soavam ocas. Uma recitação pro forma de preocupação. Oh, Julian, por favor, troçou ela. Não faças o papel de marido preocupado comigo. Provavelmente cansou-se de fazer de bonequinha perfeita e foi à procura de si própria. Boa para ela. Melhor para nós. Ele afundou-se na beira da cama perfeitamente feita. O frio no estômago agora em guerra com uma sensação embriagante de possibilidade. E se a Isabella tivesse razão? E se a Ara simplesmente tivesse ido embora? A ideia era intoxicante. Sem divórcio complicado, sem luta pelos bens, sem escândalo público que pudesse manchar a sua reputação. Apenas uma saída discreta e limpa. Tenho de fazer alguma coisa, disse, mais para si próprio do que para ela. Tenho de chamar a polícia. É o que um marido faria. Claro, concordou Isabella. Tens de representar o papel. Ambos temos. Eu serei a amiga preocupada da família. Ligo-te daqui a 1 hora, em pânico, a perguntar se já soubeste alguma coisa. Vamos construir o nosso álibi. Fica arrasado, meu amor. Devastado. Da atuação da tua vida. Desligou. A mente clareava. Isabella tinha razão. Aquilo era uma atuação. Inspirou fundo, imaginando um palco e uma plateia. Era Julian Croft, o marido aterrorizado. Ensaiou o tremor na voz ao marcar o 112. A minha mulher, disse ele, a voz quebrando-se com perícia. Está grávida, acho que desapareceu. As horas seguintes foram um turbilhão de ações prescritas. A polícia chegou, 2 agentes uniformizados, um homem e uma mulher, os rostos sérios e profissionais. Caminharam pela casa, a sua presença uma violação da ordem imaculada do lugar. Fizeram perguntas. Quando foi a última vez que a viu? De manhã, ao pequeno almoço. Parecia bem, feliz até.
Estavam a falar de nomes para o bebê. Uma mentira. Não tinham uma conversa verdadeira há meses. O que ela estava a vestir? Ele não sabia. Arriscou. Uma camisola de cachemira, talvez umas calças de grávida. Tentou imaginá-la, mas tudo que conseguia ver era o sorriso triunfante de Isabela. Ela tinha inimigos? Estava deprimida? Não, claro que não. Todos adoravam a Ara. Estava radiante com a gravidez. Mais mentiras. Ele sabia que ela se sentia sozinha. Vira a tristeza nos olhos dela. Uma sombra que escolhera ignorar. Ligou aos pais dela, um casal idoso em Vermont, e deu a notícia com uma mistura cuidadosamente calibrada de pânico e tristeza. Ouviu os soluços histéricos da mãe dela, murmurando palavras vazias de conforto, sentindo ao mesmo tempo uma crescente euforia libertadora. Às 22 horas, a casa era um centro de operações. Tinham chegado detetives, equipas forenses estavam a recolher impressões digitais. Um exercício inútil numa casa limpa diariamente por um serviço profissional. A busca tinha começado. Julian sentou-se na sala de estar branca como a neve, as luzes da cidade a brilhar abaixo como um campo de diamantes espalhados, e desempenhou seu papel. Passou a mão pelo cabelo, fitou o vazio com olhos arregalados e assombrados, e atendeu chamadas de amigos preocupados. Cada conversa uma obra-prima de desespero fingido. À meia-noite, o portão privado soou. Era a Isabela. Entrou, uma visão num sobretudo preto, o cabelo escuro puxado para trás, o rosto uma máscara de preocupação ansiosa. Trouxeram uma garrafa de uísque, um single malt muito caro, para os nervos, sussurrou, envolvendo num abraço que durou um pouco demais, um pouco íntimo demais para consumo público. Mas só os dois estavam na sala de estar. O detetive principal tinha lhe dado um momento de privacidade. Estão a tratar isto como um desaparecimento de alto risco, murmurou Julia no cabelo dela, inalando perfume caro e intenso. Cheira a vitória. Por causa da gravidez. Deixa-os, disse ela, afastando-se para olhar, os olhos iluminados por uma excitação febril. Deixa-os procurar. Não vão encontrá-la. Ela estava tão certa. A confiança dela era contagiante. Sentiu o resto do seu luto teatral derreter, substituído por uma fria e emocionante realidade. Estava livre. Levou ao seu escritório, uma divisão forrada a madeira escura, o único lugar da casa que sentia verdadeiramente seu. Trancou a porta. Serviu 2 copos de uísque. Isabela ergueu o copo, o líquido âmbar a apanhar a luz. Há novos começos, brindou ela. A voz um murmúrio baixo e sedutor. Há novos começos, repetiu ele, batendo o copo no dela. Beberam o líquido ardente, uma combinação perfeita para o prazer ilícito a correr-lhes nas veias. Estavam na casa de uma mulher grávida desaparecida, uma casa repleta de polícias, e estavam a celebrar. A ousadia pura daquilo era embriagante. Isabela pousou o copo e aproximou-se dele. Desabotoou os 2 primeiros botões da camisa dele, os dedos frios contra a pele. Chega de esconder, sussurrou ela, os lábios perto dos dele. Chega de segredos. Em breve, isto tudo será nosso. Puxou-a para junto de si, a boca encontrando a dela num beijo faminto e desesperado. Era isto que ele queria, essa paixão crua, sem arrependimentos, não o afeto calmo e obediente da Ara. Construíram um império e mereciam uma rainha, não um fantasma. Enquanto permaneciam ali, entrelaçados, uma onda de puro e inalterado alívio lavou por dentro. A Ara tinha desaparecido. O problema resolvera-se por si só. Ele e Isabela tinham vencido. O futuro era uma tela em branco e, pela primeira vez em muito tempo, Julian Croft sentia que podia pintar nela o que quisesse. Era, mais uma vez, o mestre do seu universo. E, na sua certeza arrogante e feliz, nem por um instante considerou que o fantasma que tanto queria exorcizar podia ser o mesmo que segurava o pincel. O detetive Miles Ardin tinha faro para mentiras. Um instrumento apurado, treinado ao longo de 20 anos a navegar pelas águas turvas do engano humano. Já ouvirá todos os tipos de falsidades, desde o balbuciar em pânico de um ladrão encurralado até as suaves e patológicas fabricações de um vigarista experiente. Julian Croft, decidiu ele nos primeiros 5 minutos de conversa, estava numa classe própria. Ardin era um homem de contrastes. Usava fatos amarrotados e baratos,
que pareciam estar permanentemente em desacordo com seus olhos afiados e inteligentes. Parecia mais um professor de história cansado do que o principal detetive de homicídios. E isso era uma vantagem. As pessoas tendiam a subestimá-lo. Permanecia no fundo da sala cavernosa dos Croft, a observar. Viu Julian a representar o luto, a testa cuidadosamente franzida, a mão que não parava de esfregar a nuca num gesto suposto de estresse. Era uma boa atuação, Harding teve de admitir. Polida. Mas ainda assim uma atuação. Faltava-lhe autenticidade, o pânico caótico e genuíno que ele já vira em cônjuges verdadeiramente aterrorizados. Julian Croft estava a representar o papel de marido, como achava que um marido devia agir. Sr. Croft, disse Harding, a voz calma e uniforme enquanto se aproximava. Detetive Harding. Precisamos rever a linha temporal novamente, se não se importar. Julian ergueu os olhos, claros e diretos. Claro, detetive. Tudo o que puder fazer. Disse que viu a sua esposa pela última vez ao pequeno almoço, por volta das 8h30. Sim, estava. Parecia feliz. Estávamos a falar do quarto do bebê. E saiu para o seu escritório às 9h? Sim, uma reunião do conselho. Durou toda a manhã. Harding anotou no seu pequeno caderno gasto. E nenhum contato com ela durante o dia? Nenhuma mensagem? Nenhuma chamada? Não, disse Julian, abanando a cabeça. Um leve traço de algo. Irritação? Atravessou-lhe o rosto, antes de ser substituído por tristeza ensaiada. Devia ter ligado. Fico tão envolvido no trabalho. Presumi apenas que ela estivesse aqui, em segurança. Então o primeiro sinal de que algo estava errado foi quando chegou a casa por volta das 18h. Sim, a casa estava vazia. O telemóvel dela estava na penteadeira. Sem bateria. Harding acenou lentamente. E então ligou. Quem foi a primeira pessoa para quem ligou, Sr. Croft? Julian hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. O detetor de mentiras interno de Harding apitou suavemente. Liguei aos pais dela, disse Julian. Pensei que talvez ela lhes tivesse ligado, que não se sentia bem e tinha ido deitar-se, e o telemóvel ficou sem bateria. Harding não reagiu, mas fez mais uma anotação. A chamada para o 112 tinha sido feita às 18h15. Os registros de chamadas que estavam a obter mostrariam exatamente para quem ele ligou primeiro. Uma mentira pequena, talvez, mas as fissuras numa história começavam sempre pequenas. Na manhã seguinte, a busca intensificou-se. Carrinhas de reportagem estavam acampadas junto aos portões da propriedade, as antenas parabólicas apontadas para o céu como abutres metálicos. A manchete era irresistível. Esposa grávida de magnata tecnológico desaparece. O rosto sereno e sorridente de Ara Croft estava por todo lado. Ela parecia angelical, pura, e isso tornava a imagem pública de Julian como marido em luto ainda mais crítica. Deu uma conferência de imprensa nos degraus da sua casa. Isabella Richie a poucos passos atrás, com a mão pousada no braço dele num gesto de apoio. Ela também interpretava o seu papel na perfeição. O rosto belo uma máscara de sincera preocupação. Estamos a pedir, a implorar, que qualquer pessoa com alguma informação sobre a minha mulher, Elara, por favor nos ajude, disse Julian, a voz carregada de emoção. Ela é o amor da minha vida. Está a carregar o nosso filho. O meu mundo está vazio sem ela. Por favor, ajudem-me a trazer a minha família de volta. Harding assistia à conferência num monitor, de volta à esquadra. O amor da minha vida, murmurou ele para uma jovem detetive, uma mulher chamada Shen. Verifica os registros de chamadas, especificamente o número que ele liga e que está guardado como IR. E pede um mandado para os dados das torres de telecomunicação dos 2 telemóveis. Vamos ver quão longe realmente estiveram um do outro ontem. Enquanto Julian se fazia de vítima para as câmaras, em privado ele e Isabella estavam cada vez mais confiantes, e mais descuidados. A presença inicial da polícia tinha diminuído, substituída pelo trabalho lento e meticuloso da investigação. A crise imediata passará, e no seu lugar havia um limbo libertador e embriagante. Não suspeitam de nada, disse Julian nessa noite, enquanto andava de um lado ao outro do escritório. A porta estava novamente trancada.
Isabela estava sentada sobre a secretária dele, girando um copo de vinho tinto. Claro que não, disse ela, tomando um gole delicado. Tu és um pilar da comunidade. Um marido amoroso. E ela é a esposa doce e perfeita que não magoaria uma mosca. Provavelmente estão à procura de algum perseguidor louco ou de um rapto falhado. O negócio. Começou Julian, uma ruga de preocupação genuína na testa. O teu pai ligou. Está preocupado com a imagem pública. Um escândalo destes. Deixa meu pai preocupar-se, interrompeu Isabela, descendo da secretária e caminhando na direção dele. Alisou-lhe as lapelas do casaco. Isto é uma coisa boa, Julian, a longo prazo. Pensa na simpatia. O público vai juntar-se à tua volta. O conselho vai ter de te apoiar. E quando passar tempo suficiente, quando estiveres pronto para seguir em frente, quem estará lá para confortar o belo bilionário trágico? Quem será vista pelo mundo como a tua salvadora? Sorriu, um sorriso lento, predador, curvando os lábios. Ele não conseguiu evitar sorrir de volta. Ela era brilhante. Impiedosa e brilhante. Fazia-o sentir-se poderoso. Mas as celebrações clandestinas começavam a tornar-se descuidadas. Uma empregada de limpeza, chamada para uma limpeza profunda por insistência de Julian para apagar o rastro da presença policial, contou mais tarde aos detetives que encontrara 2 copos de vinho com marcas de batom no cesto de lixo do escritório. Um deles tinha um tom vermelho vampírico profundo. A empregada sabia com certeza que a senhora Croft só usava batom rosa claro, se é que usava algum. Depois havia a câmara de segurança do vizinho. Um idoso que vivia na propriedade abaixo dos Croft era um observador de aves dedicado e tinha uma câmara potente montada no seu terraço. Revira as imagens, na esperança de ajudar. Não captou carros ou pessoas suspeitas, mas apanhou outra coisa. A câmara tinha uma visão clara de uma seção do terraço superior de Julian. Às 0h30 na noite do desaparecimento, apenas horas depois do telefonema frenético de Julian para o 112, 2 figuras estavam visíveis no terraço. Um homem e uma mulher. Estavam em silhueta, mas o homem era alto e magro como Julian. A mulher estava nos braços dele. Beijaram-se. Foi um beijo longo, apaixonado, não um abraço reconfortante de uma amiga. Quando Arden viu as imagens, sentiu uma fria satisfação. Aí está, disse ele a Shen. Encontramos a nossa brecha. Os registros de chamadas chegaram em seguida. Era um mapa do caso. Centenas de chamadas e mensagens entre Julian Croft e o número listado como Ir Shen já tinha confirmado que o número pertencia a Isabela Ricci. No dia do desaparecimento, os dados eram condenatórios. Julian tinha saído do escritório às 15h30, e não às 17h30, como afirmara. Os dados das torres de telecomunicação colocavam o seu telemóvel não na autoestrada rumo à casa, mas em Beverly Hills, nas imediações de um hotel boutique onde Isabela Ricci tinha uma suíte permanente. Estiveram juntos durante 2 horas, das 15h15 às 17h15. A primeira chamada depois de Julian chegar à casa não foi para os pais de Aara, nem para o 112, foi para Isabela. Durou 7 minutos. Arden decidiu que era altura de aumentar a pressão. Chamou Julian e Isabela à esquadra para entrevistas separadas. Começou por Isabela. Ela entrou na sala de interrogatório exalando uma aura de riqueza e impaciência. Detetive, espero que isto não demore, disse, pousando a sua mala de marca na mesa. O Julian está num estado frágil. Não quero ficar longe dele muito tempo. Claro, senhora Ricci. Só temos algumas perguntas de rotina, disse Arden, oferecendo-lhe uma garrafa de água de plástico, que ela ignorou. É uma amiga próxima da família, certo? Muito próxima. A Elara é uma das minhas amigas mais queridas. Estou completamente arrasada com isto. A atuação era impecável, nenhum indício de mentira. Então saberia se havia problemas no casamento? Problemas. Isabela riu, um som curto, seco. Não. O Julian adora a. Estavam em êxtase com o bebê. Era um conto de fadas. Arden inclinou-se para frente, a postura mudando de plácida para predadora. Interessante. Porque os contos de fadas normalmente não envolvem o príncipe a passar 2 horas num quarto de hotel com a melhor amiga da esposa na tarde em que ela desaparece.
A máscara estalou. Só por um segundo. Os olhos arregalaram-se. Um lampejo de pânico puro. Animal. Recuperou rapidamente. Mas Arden já tinha visto. Não faço ideia do que está a falar, disse ela. A voz transformada em gelo. Não faz, disse Arden, deslizando uma fotografia sobre a mesa. Era uma imagem retirada da câmara de segurança do vizinho. Melhorada. 2 silhuetas no terraço. Abraçadas. Isto parece-lhe 2 pessoas que são apenas amigas. Isabela encarou a foto. Os nós dos dedos brancos enquanto apertava a borda da mesa. Isso não somos nós. Podia ser qualquer pessoa. E suponho que os dados das torres de telecomunicação que colocam a Si e o Sr. Croft no Beverly Wilshire durante 2 horas ontem à tarde sejam só uma coincidência, insistiu Arden. E os 2 copos de vinho no escritório dele? Aqueles com o seu tom de batom? A compostura dela desfez-se, substituída por uma raiva furiosa, de animal encurralado. Isto é assédio. O meu pai é o Lorenzo Ricci. Está a cometer um erro muito grande, detetive. O único erro que vejo, disse Arden, levantando-se, foi acharem que eram espertos o suficiente para escapar disto. Deixou-a na sala ferver, o medo e a fúria a irradiar dela. Entrou na sala de interrogatório ao lado, onde Julian esperava com seu advogado caro. Sr. Croft, começou Arden, sem rodeios. O seu álibi para ontem à tarde tem um buraco de 2 horas. Um buraco com a forma de um hotel. Quer contar-me o que aconteceu? O rosto de Julian empalideceu. O advogado levantou imediatamente a mão. O meu cliente já respondeu a todas as perguntas. Não somos obrigados a discutir a sua vida pessoal, que nada tem a ver com o desaparecimento da sua esposa. Tem tudo a ver com isso, advogado, retorquiu Arden. Chama-se motivo. O marido em luto é uma figura muito menos simpática quando está a dormir com a melhor amiga da esposa. Isso faz um júri perguntar-se sobre o que mais ele pode estar a mentir. Controlado. A vítima estava a desmoronar. Arden conseguia ver o pânico por trás dos olhos dele. A liberdade que sentirá estava a transformar-se numa jaula, com grades forjadas pelas suas próprias mentiras. Estávamos a celebrar, disparou Julian, ignorando o gesto frenético do advogado para que se calasse. Arden levantou uma sobrancelha. A celebrar o quê, Sr. Croft? Um negócio, era confidencial, gaguejou Julian. A mentira era fraca e pouco convincente, até para os seus próprios ouvidos. Um negócio, repetiu Arden, com a voz carregada de descrença. Quer que eu acredite que estava numa reunião de negócios de 2 horas num quarto de hotel com a Sra. Ricci, depois a beber uísque no seu escritório e a beijar-se no terraço. Tudo isto enquanto a sua esposa grávida estava desaparecida? Não estava a celebrar um negócio, Sr. Croft. Estava a celebrar o facto de ela ter desaparecido. A acusação pairou no ar, espessa e venenosa. Julian fitou Arden, a mente a mil. O plano tinha sido tão simples. Elara desaparece, ele finge pesar, ele e Isabela esperam um tempo aceitável, depois iniciam uma nova vida. Subestimar a polícia. Subestimar a Arden. Fora arrogante e descuidado. Quero a minha mulher de volta, rosnou Julian. E está a perder tempo a perseguir-me em vez de a encontrar. Oh, estamos à procura dela, Sr. Croft, disse Arden, os olhos frios e duros como aço. Mas neste momento, a minha investigação está focada em si. E tenho de dizer, está a parecer cada vez mais provável que não a vamos encontrar com vida. Arden virou-se e saiu, deixando Julian e o advogado num silêncio atônito. As paredes da sala de interrogatório pareciam estar a fechar-se. A euforia que sentirá apenas um dia antes azedara em puro medo nauseante. Ele e Isabela tinham dançado sobre o túmulo de Ara antes mesmo de ela estar nele, e agora o detetive Arden estava a entregar-lhes as pás. Durante 3 dias, Julian e Isabela viveram num estado de terror suspenso. A euforia inicial evaporara-se, substituída pela ardente certeza do medo. Eram párias nas suas próprias vidas. O advogado de Julian aconselhara-os a cortar todo o contato, mas não conseguiram resistir às chamadas sussurradas e frenéticas no meio da noite. Ele sabe, sibilou Julian ao telefone, escondido na despensa da sua casa silenciosa como um túmulo. Arden sabe tudo. Ele não sabe nada, devolveu Isabela, a voz tensa com uma confiança forçada.
Tem provas circunstanciais. Um beijo, uma estadia num hotel. Suspeitas, não crime. Não tem corpo, Julian. Nem arma. Nem provas de crime. Não tem nada. Ela tinha razão, tecnicamente. Mas não parecia ser assim. O peso da suspeita esmagava. Julian sentia-o nos olhares desviados dos empregados, nos tons soturnos dos seus sócios. Já não era a vítima trágica. Era o principal suspeito. O mundo que construíra com tanto cuidado estava a ruir. A reviravolta no caso não veio de uma câmara de segurança desfocada ou de um sinal de torre de rede. Veio do único lugar onde ninguém pensou em procurar. A vida digital de Aara. Uma jovem agente experiente em tecnologia, da equipa de Arden, a detetive Shen, recebeu a tarefa de mergulhar a fundo nos rastros digitais de Aara Croft. As redes sociais dela eram escassas e impecáveis. Os e-mails, em grande parte inócuos, trocas com galerias de arte, confirmações de consultas pré-natais. Mas Shen era meticulosa. Sabia que as pessoas tinham vidas paralelas online, blogs ocultos, contas secretas, armazenamento em nuvem protegido. Trabalhando com um mandado e uma unidade de cyberforense, começou a descascar as camadas da persona online cuidadosamente construída de Aara. Foi numa conta de nuvem protegida por palavra-passe secundária, ligada a um e-mail descartável e chamada simplesmente contingência, que ela encontrou. A pasta continha apenas um ficheiro. Um vídeo. O nome do ficheiro era: Se estás a ver isto, mexe-te. O detetive Arden assistiu ao vídeo pela primeira vez no monitor grande do seu gabinete, com Shen ao lado. O ecrã ganhou vida, mostrando o rosto de Croft em close-up. Estava no camarim, aquele com a penteadeira de mármore branco. A iluminação era suave, mas o rosto dela era um desastre. Olhos inchados e vermelhos, pele pálida manchada. Sem maquilhagem. Aquela não era a Aara serena das fotografias. Era uma mulher em profundo sofrimento. Inspirou tremulamente, o olhar fixo na lente como se os estivesse a olhar diretamente. O meu nome é Aara Croft, começou, a voz a tremer. Se estás a ver isto, é porque eu desapareci. É porque o Julian. É porque ele finalmente fez o que eu temia que fizesse. Arden inclinou-se para a frente, cotovelo sobre a secretária. A sala ficou em silêncio, exceto pela voz despedaçada de Aara. Sei que as pessoas pensam que a nossa vida é perfeita, continuou. Um riso amargo e lacrimoso escapou-lhe. A casa, o dinheiro, é uma jaula. Uma linda jaula dourada. Tentei ser a esposa que ele queria. A sério que tentei. Achei que o bebê mudaria tudo. O nosso menino. Desfez-se em lágrimas por um momento, os ombros a tremer com soluços silenciosos. Limpou os olhos com o dorso da mão e obrigou-se a continuar. Mas só o tornou mais frio, mais distante. E depois descobri sobre a Isabela. Desviou o olhar da câmara, como envergonhada. Isabela Richie, minha amiga. Ou assim pensava. Estão juntos há mais de um ano. Encontrei os e-mails. Os recibos de hotel. Ele tem transferido dinheiro de uma conta subsidiária para ela. Centenas de milhares de dólares. Confrontei-o. Disse-lhe que queria o divórcio, que levaria o nosso filho e sairia. O rosto dela endureceu, o medo substituído momentaneamente por raiva. Ele disse-me que não ficaria com nada, que me faria passar por mãe incapaz, que tinha os melhores advogados que o dinheiro podia pagar e que me destruiria. Disse que me faria desaparecer antes de me deixar levar o filho, ou o dinheiro. Olhou diretamente para a câmara. E o medo nos olhos dela era terrivelmente real. Ele tem estado estranho nas últimas semanas. Observa-me. Faz perguntas estranhas sobre a minha rotina. Sobre os meus pais. Isabela liga para casa e, quando atendo, desliga. Estão a planear algo. Eu sinto. Estou tão assustada. Não por mim. Pelo meu bebê. As lágrimas escorriam-lhe agora pelo rosto, sem controlo. Estou a fazer este vídeo porque se algo me acontecer, não quero que eles fiquem impunes. Não quero que criem o meu filho. Verifiquem as finanças da subsidiária da Croft Innovation, a Apex Holdings. Verifiquem as contas offshore. Está tudo lá. O dinheiro que ele lhe deu. Ele estava a dar-lhe tudo.
Só precisava de se livrar de mim. Esticou a mão trêmula e o ecrã ficou preto. Arden recostou-se na cadeira, um suspiro lento escapando-lhe dos lábios. Meu Deus, murmurou. É uma confissão do além, disse Shen, a voz tensa de excitação. Motivo. Conspiração. Crimes financeiros. Está tudo lá. Ela entregou-nos o caso numa bandeja de prata. Arden levantou-se. Chama a equipa de forenses. Verifiquem a integridade do vídeo. Marquem os timestamps. Peçam mandados para as finanças da Apex Holdings. Quero cada transação entre Julian Croft e Isabella Ricci no último ano. E preparem os mandados de prisão, para ambos, por conspiração para cometer homicídio. A armadilha foi acionada nessa noite. Julian estava no escritório, com uma garrafa de uísque como única companhia, quando uma pancada forte soou na porta. Abriu. O detetive Arden estava ali, ladeado por 2 agentes uniformizados. O rosto de Arden era de pedra. Julian Croft, disse o detetive, a voz desprovida de qualquer emoção, está preso pelo homicídio da sua esposa, Elara Croft. As palavras não faziam sentido. Homicídio. Julia engasgou-se numa risada de incredulidade. Isso é absurdo. Vocês não encontraram um corpo. Não tem provas. Temos algo melhor, disse Arden friamente. Temos a última mensagem dela. Algemaram-no enquanto levavam através do seu imaculado átrio branco. Ele sentia-se estranhamente desligado, como se estivesse a ver um filme da vida de outra pessoa desmoronar. O mundo tinha se inclinado sobre o próprio eixo. Estivera tão certo do seu poder, da sua intocabilidade. Acreditava ser o mestre do jogo. Agora via, com uma clareza nauseante, que nem sequer compreendia as regras. Isabella foi presa na mansão do pai, em Bahia. Levaram-na da mesa de jantar, à frente dos pais horrorizados. Estava elegante e desafiador até ao fim, com a cabeça erguida enquanto a colocavam no banco de trás do carro da polícia. Mas Arden, que estava presente para supervisionar a prisão, viu o terror nos olhos dela. O terror de uma princesa mimada prestes a ser atirada para o calabouço. Foram colocados em salas de interrogatório separadas na esquadra. Desta vez, não havia advogados para os proteger, nem saídas fáceis. Arden entrou primeiro na sala de Julia e colocou um portátil sobre a mesa entre eles. Quero que vejas uma coisa, disse ele. Carregou em play. O rosto de Aara encheu o ecrã. Julian ficou a olhar, mesmerizado e horrorizado. Viu-a chorar. Ouviu a voz trêmula e aterrorizada dela detalhar o caso extraconjugal, as ameaças, os crimes financeiros que ele achava enterrados tão profundamente que nunca seriam descobertos. Cada palavra era um prego no seu caixão. Era uma narrativa perfeita. O sonho de qualquer procurador. Ela distorcera a verdade, ampliara os seus descuidos e pintara-o como um monstro. E era tão absolutamente, devastadoramente convincente. Quando o vídeo terminou, Julian estava lívido. Isso é uma mentira, sussurrou, mas as palavras não tinham convicção. Ela está a mentir. Estava deprimida. Instável. Não importa se é mentira, disse Arden, inclinando-se para a frente. O que importa é que 12 jurados vão acreditar. Vão ver uma mulher grávida, linda, com medo pela vida. E vão ver-te a ti, um milionário infiel e implacável que ameaçou fazê-la desaparecer. Quem achas que vão acreditar? Julia não tinha resposta. A armadilha de Elara era perfeita. Não era apenas para os fazer parecer culpados do desaparecimento. Era para destruir as suas vidas por completo. A investigação financeira, só por si, iria arruiná-lo. Arden deixou-o e foi até a sala de Isabella. Passou-lhe o mesmo vídeo. A reação dela foi diferente, não choque, mas uma fúria pura e incontida. Aquela estúpida! Cuspiu, o rosto contorcido de raiva. A pequena manipuladora patética. Ela enganou-nos. Enganou-nos aos dois. Enganou-te, corrigiu Arden. Ou talvez tenha apenas dito a verdade. De qualquer forma, a tua festa acabou, senhora Ricci. Olhou para ela, para a raiva que claramente escondia um medo primal profundo. Viu o cálculo nos olhos dela. Isabella Ricci era uma sobrevivente. Neste momento, disse Arden, a voz a baixar,
O teu único amigo neste mundo é a primeira pessoa que decidir fazer um acordo. Deixou as palavras pairar no ar e saiu, deixando-a com o eco do testemunho em lágrimas de Aara e com a realidade fria e dura de uma acusação de homicídio. Tinha-os completamente. Ao caminhar pelo corredor, sentiu a sombria satisfação de um trabalho bem feito. Tinha encontrado justiça para a doce e inocente vítima. Mas, ao conduzir para casa nessa noite, um pensamento persistente incomodava-o. O vídeo era demasiado perfeito. A narrativa, demasiado limpa. A Aara tinha mencionado o nome exato da subsidiária. Apex Holdings. Como é que uma suposta historiadora de arte protegida sabia o nome específico de uma empresa fantasma? Era quase como se ela não estivesse apenas com medo. Era quase como se ela tivesse estado meticulosamente, brilhantemente, a planear a sua vingança. O mundo que antes venerava Julian Croft agora deleitava-se com a sua espetacular destruição. A história era uma supernova mediática. O vídeo da última mensagem de Aara foi divulgado anonimamente, claro, e o seu áudio cru e lacrimejante tornou-se a banda sonora da sua queda, repetido em loop em todos os canais de notícias e analisado em inúmeros podcasts de true crime. Julian e Isabella já não eram pessoas, eram arquétipos. Os vilões de um drama nacional. As suas fotos de detenção, duras e desfavoráveis, substituíram as fotos glamourosas das revistas, sob títulos que gritavam: monstro milionário e a amante da traição. Dentro das paredes frias de betão de um centro de detenção de alta segurança, Julian Croft, o mestre do universo, aprendeu o verdadeiro significado da impotência. Recusaram-lhe fiança, considerado risco de fuga com ligações internacionais. O seu mundo encolheu para uma cela de 3 por 3 metros. Os fatos à medida desapareceram, substituídos por um fato macaco laranja, mal ajustado. A deferência que comandava sumira, substituída por ordens bruscas de guardas que o olhavam com desprezo. Ele, que construíra um império a prever tendências de mercado, não conseguirá ver a catástrofe a fermentar dentro da própria casa. As notícias do mundo exterior chegavam em ondas brutais e implacáveis. A direção da Croft Innovations, com o voto decisivo, furioso, do seu antigo futuro sogro, Lorenzo Ricci, destituiu-o como CEO numa humilhante reunião de emergência. Os seus bens foram congelados. Todas as contas e carteiras de investimentos foram sinalizadas como parte da investigação financeira desencadeada pelo vídeo de Aara. A mansão de mármore branco, o seu reino, era agora uma cena de crime. O seu valor despencava sob a nuvem do escândalo. Estava completamente, irreversivelmente, arruinado. No zumbido abafado da prisão, a raiva dele não tinha para onde ir, azedou-se num ciclo obsessivo e impotente. Revia todas as conversas, todas as suposições arrogantes, todos os momentos em que subestimou a mulher silenciosa que partilhava sua cama. Isabella, numa ala separada da mesma prisão, enfrentava o seu próprio apocalipse pessoal. A confiança incendiária que tanto cativara Julian fora extinta pelo medo cru. O pai, um homem para quem a reputação valia mais do que o sangue, não apenas a deserdou. Apagou-a. Uma declaração pública arrasadora da família Ricci declarou as ações dela uma fonte de vergonha e pesar profundos, excomungando-a, na prática, de todo o seu mundo. As chamadas dela não eram atendidas. O seu círculo social, outrora uma constelação cintilante de ricos e influentes, evaporou-se da noite para o dia. A vida de luxo sem esforço que sempre conhecera desaparecera, substituída pela realidade humilhante da sua cela e pelo terror ecoante de uma possível prisão perpétua. A aliança deles, forjada no calor da paixão e arrogância, desfez-se em 1000 pedaços sob o peso esmagador da situação. Os advogados, farejando sangue e uma oportunidade de vitória de alto perfil, deixaram claro: agora, era cada um por si. Isabella, sempre a pragmática, foi a primeira a ceder. O seu advogado, um tubarão chamado Marcus Thorne, apresentou-lhe os factos na sala de reuniões estéril. Tem o vídeo. Tem o rastro financeiro. Tente a beijá-lo no terraço. Horas depois de ela desaparecer. Um júri vai crucificar-te. A tua única jogada é seres a vítima. A mulher apaixonada e manipulada, lavada ao cérebro por um monstro sociopata. Dá-lhes o Julian numa bandeja, e talvez, só talvez, a procuradoria te deixe negociar uma acusação de cúmplice após o facto.
Vais cumprir pena. Mas terás uma vida à qual regressar. Alternativa: envelhecer numa cela. A decisão foi fácil. Sobreviver era o instinto primário de Isabela. Concordou. Seria a testemunha principal da acusação. O testemunho dela. O último prego no caixão de Julian. Quando o advogado informou Julian da traição, ele não sentiu apenas raiva. Sentiu um desespero oco e profundo. Fora descartado com facilidade pela empresa, pelos amigos. E agora, pela mulher por quem tinha incinerado a própria vida. Estava completamente e irremediavelmente sozinho, preso num pesadelo meticulosamente arquitetado pela esposa que ele tinha descartado com tanta facilidade e fatalidade. E onde estava a arquiteta desta destruição? Não numa cova rasa no deserto, como alegava a acusação nas suas declarações iniciais. Nem no fundo do oceano, envolta em correntes. Elara Croft, ou, como agora era conhecida, Anja Novak, assistia ao pôr do sol da varanda de um apartamento arejado e banhado de sol, com vista para as águas turquesa do mar Adriático. A sua nova casa, numa pequena e pitoresca cidade na costa croata, era o oposto da fria mansão de mármore que deixará para trás. Estava cheia de móveis antigos em madeira, tapetes coloridos feitos à mão, e o cheiro a sal e limoeiros do jardim embaixo. Estava muito viva. A criatura tímida e plácida que vagueava pelos corredores da mansão de Julian tinha desaparecido. No lugar dela estava uma mulher de confiança serena e inabalável. O cabelo, antes loiro apagado, agora era castanho profundo, cortado num bob elegante e de baixa manutenção que emoldurava um rosto sem maquilhagem. A barriga era uma esfera perfeita, e ela passava horas sentada, uma mão pousada de forma protetora sobre o filho por nascer, a observar os barcos de pesca balançar no porto enquanto lia as notícias internacionais no tablet. O plano não nascerá de um momento de raiva, mas cristalizara-se ao longo de um ano de sofrimento silencioso. Começara no dia em que encontrara a primeira prova do caso, não um colarinho com batom, mas uma despesa num cartão de crédito secreto, uma suíte num hotel onde ela nunca estivera. Era um fio. E ela puxou, primeiro com suavidade, depois com uma determinação fria e crescente. O acordo pré-nupcial, que Julian considerava inquebrável, tinha uma pequena brecha que ele nunca se dera ao trabalho de verificar. Um fundo pessoal para aquisição de arte, com uma generosa mesada anual. Foi desse fundo que contratou um investigador particular discreto, um ex-agente do Mossad, recomendado por um contato numa galeria em Tel Aviv. Ele confirmara tudo, fornecendo-lhe um dossiê sobre Julian e Isabela com o tamanho de um romance, completo com fotos, cronogramas e detalhes dos seus enredos financeiros. Mas foi o confronto com Julian que realmente a galvanizou. A crueldade casual dele. O desprezo vazio pela dor dela. E a ameaça final. Faço-te desaparecer antes de te deixar levar o meu filho ou o meu dinheiro. Isso despertou algo nela. Não foi medo mas uma determinação fria e adormecida. Ela percebeu que ele nunca a deixaria ir. Ele era dono dela. Ela era um ativo. E Julian Croft nunca abria mão dos seus ativos sem os destruir primeiro. Por isso, decidiu tornar-se uma responsabilidade. Uma que ele seria forçado a descartar. E ao fazê-lo, ela queimaria o império dele até as cinzas. Durante meses, viveu uma vida dupla. De dia, era esposa grávida perfeita e dócil. De noite, tornava-se uma aluna meticulosa da sua própria reinvenção. Num portátil descartável, usando browsers encriptados e Wi-Fi público em bibliotecas e cafés pela cidade, mergulhou num mundo que nunca soubera que existia. Pesquisou leis de extradição internacional, os melhores e piores países para um fugitivo se esconder. Estudou estruturas corporativas, devorando livros sobre contabilidade forense até conseguir ler um balanço financeiro com a mesma facilidade com que lia um texto de história da arte. Foi assim que descobriu a Apex Holdings, o fundo secreto pessoal dele. Uma empresa de fachada labiríntica usada para esconder rendimentos e financiar o estilo de vida. E a amante. Era a manifestação financeira da arrogância dele. Com o que aprendeu, começou a desviar dinheiro, não em quantias grandes e visíveis, mas num fluxo lento e constante. Abriu contas anônimas de criptomoeda, usando uma série complexa de tumblers para limpar os fundos antes de os transferir para uma série de bancos offshore sob a sua nova identidade forjada. Anja Novak.
A identidade em si foi adquirida ao mesmo contato israelita que lhe encontrara o investigador. Não foi barato, mas o passaporte, a certidão de nascimento e a carta de condução eram perfeitos, suportados por um histórico digital capaz de resistir a escrutínio. O vídeo foi a sua obra-prima. O seu piece de résistance. Gravou em partes, ao longo de várias semanas, escrevendo cuidadosamente cada palavra. Pesquisou técnicas de interrogatório da polícia e psicologia de vítimas. Aprendeu a representar um sofrimento credível. Praticou o choro, a voz trêmula, o olhar de terror ao espelho, até estar perfeito. Uma atriz a preparar-se para o papel da sua vida. Cronometrara o envio com precisão gelada, configurando um e-mail encriptado automático para enviar o link da cloud e a palavra passe a um conhecido blogger de true crime, mas apenas com um atraso de 72 horas após o seu desaparecimento. Era um risco calculado. O atraso daria à polícia tempo suficiente para descobrir o caso por si mesma, cimentando a culpa de Julian e Isabella antes da bomba do vídeo surgir, tornando a história de Ara numa trágica confirmação de um motivo já estabelecido. No dia em que desapareceu, a execução foi perfeita. Enquanto Julian estava no seu encontro com Isabella, o plano de Ara entrava na fase final. Fez as malas, apenas uma, discreta. Saiu pela porta traseira de serviço, evitando cuidadosamente as câmaras de segurança principais, cujos pontos cegos ela mapeou meses antes. Um serviço de carro anônimo, pago em dinheiro por um intermediário, levou-a não ao Eliaches, mas a uma pequena pista privada no deserto de Mojave. Um jato privado, pago com moneiro não rastreável, esperava. Quando Julian chegava à casa imaculada e silenciosa para interpretar o papel de marido preocupado, a Ara já sobrevoava o Atlântico, observando o país que tinha sido a sua prisão a desaparecer por baixo dela, um copo de água com gás na mão. 6 meses depois, ao ler sobre o testemunho lacrimoso de Isabella no tribunal, descrevendo Julian como um monstro frio e calculista, a Ara sentiu uma pontada de satisfação sombria. Eles tinham construído o futuro com base na suposição da fraqueza dela. Mereciam tudo o que lhes aconteceu. Ela não só escapou, recuperou a vida, garantiu o futuro do filho, e serviu a sua própria justiça. Tinha um novo nome, uma nova vida, e uma fortuna muito maior do que Julian alguma vez imaginara que ela pudesse controlar. Ela tinha vencido. Algumas semanas depois, num hospital moderno e tranquilo com vista para o mar, deu à luz um bebê saudável. Um rapaz. Deu-lhe o nome de Miles, em homenagem ao detetive Hardin. Uma homenagem privada e irônica ao homem que manipulou com tanta mestria para se tornar o instrumento da sua vingança. Sentada no seu apartamento ensolarado, a brisa do mar a agitar as cortinas, ela segurava o filho nos braços. Tinha os olhos dela. Estava seguro. Era dela. Cresceria longe da sombra do pai. Livre da jaula dourada. Enquanto olhava para o rosto perfeito e adormecido do filho, sentiu uma paz profunda e absoluta. O mundo pensava que a Ara Croft estava morta. A verdade, nunca se sentirá tão viva. No fim, Julian Croft foi condenado. A sua vida arruinada, não por um assassino, mas por um fantasma que ele próprio criará. Isabella Ricci, a suposta vencedora, saiu com uma pena mais leve, mas com uma vida para sempre manchada. Prisioneira da sua própria ambição. A história de Ara Croft tornou-se numa advertência. Um lembrete arrepiante de que a pessoa mais silenciosa na sala é muitas vezes a mais perigosa. Ela jogou o jogo longo. E provou que o verdadeiro poder não está na riqueza ou no status, mas na vontade inquebrável de sobreviver. E você? O que acha? Ela foi uma vítima que revidou, ou uma vilã fria e calculista? A vingança dela foi justificada? Conte-nos nos comentários abaixo. Lemos todos.